Nós vamos assim retornando ao nosso estudo, respirando bem profundamente, buscando a energia de toda essa espiritualidade amiga, os guardiões amigos adentrando o nosso lar com muitas redes, com muitas telas, em forma de tela metálica, buscando nos proteger, trazendo toda a proteção, o amparo e o fortalecimento. Que possamos nesse instante buscar a sintonia com Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, e que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos colocando na união com toda a espiritualidade amiga que estuda junto conosco. Que possamos nessa tarde ter a expansão da consciência, a expansão do nosso cardíaco, para que possamos ter a compreensão de como ocorre a nossa evolução espiritual. Que seja uma tarde de muito aprendizado, fé, esperança e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Após tomar derradeiras providências para aquele caso, o magistrado perverso retirou-se imponente. Tudo bem? Foi aqui que a gente parou, né? É. Seus comparsas imediatos não perderam tempo. Procuraram os respectivos gladiadores, executando as orientações do mandante. Agenor, um dos prepostos do grande juiz, foi ao encontro de Marcos Augusto, seduzindo-o. Meu caro, não desista, saiba que nosso chefe está apostando em você. Poderá até mesmo ocupar digna posição junto a nós. Para isso, bastará manter uma postura de rancor, cultivando a violência. Brevemente, você será contratado. Você vê como que eles trabalham, né? Eles trabalham no ego, né? Aquilo que a gente... Não, ó, isso é bom, você vai ser contratado. Você vai trabalhar conosco, você é nosso homem de força. Né? Quem não tem esse ego? Pois é. Esse monte de elogio, né? Essa força toda, né? A pessoa fica toda deslumbrada. Cheia. Né? Fica deslumbrada. E cai no primeiro, como que é? Na primeira esquina, né? A gente toma o primeiro tombaço, né? Tombaço, Primeiro tombaço, a gente vai ali e toma, né? Porque assim, a gente acontecer isso conosco na Terra, a gente faz pensar. Mas isso acontecer no plano espiritual, né? Tudo bem, é o plano espiritual inferior. Mas a gente pode estar nele, sim. Quem disse que não? E aí tá envolvido em tudo isso, né? Faz pensar, né? Faz pensar. Muito. Né? Contratado? Perguntou o insano. Não desejo nenhum contrato, tenho um compromisso comigo mesmo. E não quero ter superiores, não almejo entrar em nenhuma máfia. Sou independente e guardo o meu próprio ideal, além de recusar ordens. Sou um livre pensador. Nunca professei nenhuma crença porque queria ter a liberdade de agir por mim mesmo. Sem nenhuma proibição, e se fui arrastado para este ambiente, não me filiarei a nenhuma escola e muito menos a caravanas e chefes. O adversário contra-argumentou dizendo: meu querido, esta não é uma atitude inteligente, sabe que está numa prisão? E a semelhança dos cárceres terrenos, se não há um respeito pela hierarquia, a convivência poderá ficar muito difícil. Logo começará a ser explorado pelos antigos moradores deste campo. Lourenço quer contar com a sua colaboração. Só há um caminho. Não vê que nosso líder representa a porta de saída deste inferno? Há quanto tempo está aqui? Desconhece que poderá retornar à terra? Pense bem. Ligar-se aos homens pelas teias dos vícios, a vida lasciva, sensações de todos os matizes, a vida noturna.
Marcos Augusto sentiu-se estimulado. Nada mais lhe fascinava que a boemia. Diante das argumentações de Agenor, perguntou: como isso pode se dar? Por que não se referia aos seguidores de Lourenço? Experimente e verá. E como ficaria Olavo? Não poderia abandoná-lo. Calma, respondeu o inimigo do amor. Venha conosco uma noite, deixe seu desafeto para depois. Terá tempo de programar novas investidas contra ele. Você precisará buscar forças para recomeçar sua batalha. Valerá a pena, é preciso lhe alertar. Espíritos iluminados de tempos em tempos passam por aqui e tentam arrebatar muitos dos nossos. Como assim? Eles são aprisionados e voltam para a Terra através da reencarnação. É isso que os emissários do bem desejam. Querem impedir nossos planos, escravizando-nos novamente na matéria. É necessário resistirmos. Seremos uma proteção para você. Faça uma carreira, seja respeitado entre os grandes obsessores. Não perca tempo, do contrário, terá de reencarnar. A escolha é sua. Você vê como que eles fazem todo o joguinho, né? Persuasão, né? É. Parecem as gangues aqui do nosso plano, né? Tem o chefe, tem os que vão atrás das pessoas, tem tudo essa ilusão de que vai ser, né? Bem, bem assim mesmo, né? Então, vocês já tinham parado para pensar que no umbral seria isso? Não. Umbral pesado, né? Aquilo que a gente fala, as trevas, a crosta, é isso. Porque se a gente for parar para pensar, a gente vai entender o porquê que a gente está sofrendo tanto. Porque eles estão muito próximos. Eles vibram nessa sintonia. Eles envolvem as pessoas nessa sintonia. Então, assim, as pessoas ficam doentes, as pessoas sentem medo, as pessoas sentem o desespero. Por quê? Porque eles estão ali, ó, insuflando o tempo inteiro. Quando a gente falava da insuflação, o que vinha na mente de cada um? Coisa assim, um pensamento ruim, não todo essa, né? Mas um pensamento ruim, a vontade de procrastinar alguma coisa, de não comparecer, assim, uma coisa simples, delicada, assim, que agora eu vejo que é bem sutil, né? Eu não tinha a dimensão do tamanho A delicadeza não dessa existe. insuflação, o quanto era, entendeu? Persuasivo, o quanto. Eu não tinha dimensão. Não tinha. Então, eu estou falando assim, essa delicadeza não existe. Eles vêm com os dois pés, com as duas mãos, com tudo que tem de direito. Porque, primeiro, eles nos conhecem. Eles sabem que a gente tem portas de vidro e que a gente vai cair em determinado momento. Então, eles vêm com tudo. Porque senão, gente, ó, para pensar. E é interessante os estudos por causa disso. Seria muito fácil para a espiritualidade maior. Eles têm luz. Eles têm luz, eles têm amor, eles são fraternos, eles são acolhedores. Por que a gente não vai? Por que a gente prefere as trevas do que a luz? Por quê? Tu tá me perguntando? Tô me perguntando. Porque a escuridão faz parte, a sombra faz parte de cada um. Não existe essa luz que existe na espiritualidade maior. Eles conquistaram essa luz. Então, aquilo que eles têm é verdadeiro. Eles são assim, realmente. Só que nós precisamos conquistar. E para nossa conquista, a gente precisa o quê? Se transformar. A gente precisa do quê? A gente é muito sombra ainda. A gente é muito sombra ainda. Muito treva. Nós somos muito trevas ainda. Sombra ainda. Entendi. Entendeu? Só que a gente não se acha treva. Não. A gente acha que, nossa. A gente é uma luz no fim do túnel, né? E não somos. Nós sabemos que não somos.
que na hora que apertar, a gente vai cair. Na hora que falarem um monte de coisa para nós vamos responder. Revidar, Mas só que a gente traz a ilusão e nós já somos bonzinhos. Melhorzinho. Não, Bonzinhos, bonzinhos. nós somos bonzinhos, somos pessoas educadas, já vivenciamos o Cristo, já temos todo esse sentimento. Não é bem assim. Na hora que aperta o nosso calo, É. aí onde que eles conseguem. Se a gente for rápido o suficiente, né, para falar, tô errado mesmo, me ajuda, mãe, pelo amor de Deus, sabe, me ajuda, eu tenho que ter, me ajuda a ter discernimento, ter equilíbrio, eu não quero mais isso, eu sei que eu tô errado, a gente tem uma chance, mas a gente faz Se a isso. gente deitar e rolar no erro, né? A gente faz isso. A gente, né? O que a gente faz? Primeiro fecha a cara, faz uma birra. Aí depois você fica trabalhando, aí você pensa que não pode ficar mais que 30 minutos com a cara fechada. Aí você começa a falar com a pessoa. Ó, Primeiro assim, você fecha. mas assim, falar com a pessoa é o menos importante, porque a gente não vai mudar aquela pessoa, na verdade. Não, vamos. Quem tem que mudar somos nós. Por isso que eu dou o passo de conversar com a pessoa, né? Porque às vezes você vai falar com a pessoa e você vai ficar com mais raiva. Porque a pessoa não tá nem aí pra ti. Não é verdade, Virginia? Tu vai ficar lá, tu vai Muito, muito. tentar, tu vai ficar conversando, jogando, e a pessoa... Mas aí você fala assim, por que isso, né? Olha o meu ego, olha o meu ego, olha o meu orgulho, olha como eu tô me sentindo ofendido. Então, eu estou trabalhando esse ego, esse orgulho de eu dar o passo de conversar com a pessoa. Em outros tempos eu ficaria dias sem falar e naquela coisa. Agora eu já estou. Não pode ficar 30 minutos com aquele sentimento dentro da gente, para não fazer mal. Então, eu estou buscando esse trabalho. Eu não consigo falar com a pessoa porque eu olho assim para a pessoa e falo assim, meu, ela vai olhar para minha cara e vai falar assim, problema seu, é você que está fazendo, faça você. Sozinho, né? A gente faz sozinho, né? A gente faz com a gente mesmo, né? Então, Não, mas assim, aí a gente tem que trabalhar conosco, não é o nosso sentimento que a gente trabalhar. É como você fala, o outro é o outro, a gente não vai dar conta da vida do outro. não vai, Somos não. nós que temos que procurar a nossa transformação. A única coisa que é interessante é que assim, né, todo mundo fala assim, o umbral está longe. Não, o umbral não está longe, ele está muito próximo de nós. O umbral é muito mais próximo de nós do que a luz. A crosta está aqui. A gente sente a vibração da crosta. Direto, 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 direto. A gente sente a vibração da crosta. Então a gente tem um nível de envolvimento muito alto. Então, por isso que a gente vibra por causa das doenças, porque a gente precisa limpar bactéria, vírus, tudo isso, para que possa diminuir. Por isso que a gente vibra quando a gente tem carnaval, não ter acidentes, preparar todas as equipes, deixar com muita energia para que eles possam fazer todo esse auxílio, né? Tem explicação, porque a gente está muito próximo deles. E tem aquela turma que vai continuar na festa, tá tudo certo. A festa tá lá e tá tudo certo, não tá nada errado, sabe? Aí você fala assim, não, você está condenando aquele... Não, ninguém está condenando nada, não. Quer beber, bebe. Cada um por si, né? Cada um cuida de Vai si. dançar, sabe? Trabalhe seus pensamentos, é livre-arbítrio e toca a vida, sabe? Ninguém tá aqui para apontar dedo, fazer nada disso. E é por isso que eles conseguem fazer tanta coisa. Porque que nem eles falam, como? Eu não quero, como que é? Eu não vou fazer parte de nada, não, tem certeza? Não, tem que ter, Você vai ser grande aqui com a gente, você vai ser poderoso.
Ah, na hora que você fala que você vai ser É igual grande. às gangues, né? Igual, muito parecido. E fizemos parte dessas gangues? Possivelmente. Possivelmente. E olha, se o nominho não estiver lá ainda. Possivelmente. Demos muita ordem. É isso mesmo. É, Faz pensar, né? E agora, Olavo, você conseguiu sua vitória. Aproveite, matricule-se em nossa obra. Você é um elemento vital. Nosso grande chefe deseja tê-lo em nossa caravana. O que diz? Não estou preocupado com isso. Augusto é meu grande interesse. Desejo unir-me em guerra junto a ele, maltratá-lo o quanto puder. Ele não terá escapatória. Você vê aonde começa o ódio. A gente então, não que ódio sabe é dizer. esse? Que ódio é esse? Mas a gente não consegue dizer de onde começa, Leda. E aí onde que a gente. E isso que é preocupante. Porque se a gente tem uma história, se a gente vê, que nem assim, é isso que eu falo, a gente tem diversas técnicas, né? Então, assim, uma das técnicas que dá mais certo nesse fator do passado é a apometria. A gente vai buscar, não adianta a gente puxar lá se eles não querem ver. Se eles não querem admitir que eles têm uma grande possibilidade de deixar tudo lá, né, ser transformado, pedir perdão, aceitação e andar para frente, se eles não tiverem isso. A desobsessão também faz isso? Faz, mas é livre-arbítrio. Esse passo a pessoa tem que dar, né? Enfim. Esse passo a pessoa tem que dar. Ela tem que querer. E a única coisa que ele quer é o quê? A guerra. Eu A vou guerra, a comandá-lo. vingança. É, Eu a vou A vingança. vingança, comandá-lo. né? A vingança, Vingança, amor. vingança. Né? Maltratar o outro. Sim, retrucou o inimigo. É necessário saber transitar neste ambiente. É preciso que estejamos ligados a certas organizações, a fim de que a reencarnação não nos arrebate. Reencarnação, o que é isso? É a volta à carne para uma romaria sem fim. Temos de lutar contra ela para evitar a escravidão futura, dando um basta em certas leis que, segundo afirmam, são irrevogáveis. Somos os donos dos nossos próprios destinos. E mais do que nunca é imperioso estejamos organizados. E fazer parte da equipe de Lourenço Ventura é, antes de qualquer coisa, um privilégio. Não tem aquela coisa assim, não é uma moeda de troca, né? Aquela, ó, tu faz aí, eu faço um pouquinho, tá? Eu faço um pouquinho. Eu vou falar num todo, né? Não parece assim, todos os políticos, olha, eu vou pegar lá o dinheiro, tá? A gente vai, esse dinheiro vai para um certo lugar que a gente não precisa nem contar, tá bom? E vamos deixar a população. Isso é assim que eles conseguem fazer as coisas, né? É isso aí. Assim que eles conseguem fazer. Sempre. Sempre na manipulação. Na Aquela manipulação. coisa. Me fugiu a palavra, manipulando todo mundo, Na manipulação. chamando para si, dizendo que né, que vai ser bom, que vai ser o melhor, que é o mais certo. E aí, onde que a gente entende, a gente não quer falar dos políticos, a gente está falando de nós. Sim. O quanto que a gente precisa mudar na nossa reforma íntima, no nosso ego, no nosso orgulho, para que a gente não seja mais essa moeda de troca. Para que a gente não se permita ser utilizado. Que a gente não venha no olho por olho, dente por dente. A gente realmente modifique e escolha Jesus. E muitas vezes a gente não enxerga isso. A gente só vê realmente que assim, não vou fazer, não vou ser prejudicado. Não vou aceitar tudo isso.
estava falando para o Sérgio, eu recebi um e-mail de avaliação do hospital. Aí eu falei assim, eu não estou com muita vontade de fazer esta avaliação hoje. Eu vou deixar alguns dias. Eu falei assim, se eu for fazer hoje, não vai ser uma coisa positiva. Então eu falei assim, eu vou deixar alguns dias. Por quê? O que vai falar, gente? É o ego, é o orgulho. Sim. E será que eu não tenho que dar graças a Deus que eu tive o soro, a medicação, quanto que eu fui, quanto É eu isso fui que eu ia te auxiliada? perguntar. Mas você foi maltratada? Eu sei que o furar não foi de acordo como você precisava que fosse, mas no frigir dos ovos, no todo, como foi o tratamento? Essa é a pergunta que você tem que responder para Então, você. eles mandaram uma avaliação de 0 a 5. Eu daria 3. Eu tive profissionais e profissionais. Tá? Eu tive profissionais e tive profissionais. Que é em todo lugar. Eu A ia vida é falar assim. isso. Em É. A todo vida é lugar. assim. Não existe a perfeição, porque a perfeição é de Deus. Olha, quanto ao chefe de cozinha, ele saiu do lugarzinho dele para vir falar com você. Se É que você, preocupou. olha lá. Você não estava com apetite para aquele tipo de comida, mas ele veio fazer o melhor para você. Então, Leve isso aí em consideração aonde do que a chefe. gente fala assim, se eu estou no meu orgulho, né, me senti extremamente ofendida. Nossa, tinham que ter jogado um tapete vermelho. É aí onde que a gente fala, onde a gente se perde. Você Se está no perde aí. orgulho, você está no ego. E aí você vê um monte de gente de madrugada implorando por um litro de soro na cidade, implorando por uma dipirona, por tudo isso. E aí você fala assim, você vai lá no seu ego Vai reclamar e vai reclamar, entendeu? e Então é depois isso que eu falo. O que eu vou fazer aqui? Não, eu não vou responder isso aqui mais Eu nada. dava 4. O Sérgio dormiu com você no quarto da UTI. Eu falei assim, Fez isso, ele dormiu contigo. então, eu falei assim, vamos sair disso, vamos sair desse estado de orgulho mesmo, sabe? Que as coisas têm que rodar em torno do meu umbigo. Não tem, não. Tem muita gente sofrendo. Normalmente não fica ninguém na UTI, né? Ele conseguiu ficar com você, graças a Deus. Não, eles têm um Não, tem planejamento, uma UTI que esse hospital tem um planejamento de ficar com pessoas, Com não fui eu. alguém. Ah, tá. Toda a Entendi. UTI fica, Tinha um. Entendi. fica acompanhado, na entendeu? beneficência também. Eu Não foi fiquei um precedente que eles abriram em relação a você, entendi. Não foi, não foi. Não, na Isso daí faz beneficência parte também a gente tem isso. Isso daí faz parte deles. Mas aí voltando, olha como que a gente precisa analisar, sair, né? É aquilo que Margarete fala, né? Vamos sair, vamos olhar Observador. como observador, né? Olha de longe. E muitas vezes no nosso dia a dia, eu estou trazendo o meu exemplo, mas eu estou falando assim, no nosso dia a dia, não acontece isso conosco? Diariamente, com um monte de coisas nas nossas vidas? E a gente consegue colocar esse observador? Não. E aí Às o que a vezes. gente faz? Às vezes. O que a gente faz? Eu nem respondo, Lena, eu nem respondo para você não ficar brava comigo. Eu falei assim, já voltou, já está brava comigo. Eu falei assim, a gente faz muito pouco, Lena. A gente faz muito pouco, porque se a gente fizesse, a gente não estava passando o sufoco que a gente passa, Eu Lena. nem lembro do observador comigo mesma no meu dia a dia, de ser observadora de mim mesma. Me abstrair e me ver. Não me ocorre. Só quando acontece alguma coisa que eu tenha feito errado, eu falei, não devia ter feito isso. Aí vem a consciência, aí Sabe? Então, assim, e aí quem vai estar do nosso lado? Vai ser o plano espiritual, o nosso anjo guardião, falando, vamos, sai do tapete vermelho, você não precisa de tapete vermelho nenhum, arregaça as mangas e para de reclamar e vai trabalhar, chega de chia-chia. Ou a gente vai estar assim, olha, vem fazer parte, eu posso te ajudar, vai ser mais fácil, vem conosco, vem para comandar, você é uma chefe, você é uma líder.
Você pode liderar muito bem. Você pode colocar essas pessoas abaixo de você. E aí? Porque é isso que eles falam. Uhum. É isso que eles falam. E aí? Orar Né? e vigiar 1000 vezes. 1000 vezes 1000. É quando a gente, Aí a gente ri, né? Aí a gente ri Faz, assim, nem que... quando a gente faz, percebe, O bicho pegou. Mas o bicho pegou porque a gente abriu mão, né? Isso. mas é o orgulho sempre, né? A maior parte das vezes é o orgulho que faz a gente se desmandar. É que são anos, né? São reencarnações em cima de reencarnações. A gente não pode dar mais essa desculpa, né? Mas se a gente for parar para pensar, teve um dia que, fazendo o acolhimento de amor, todo mundo ficou meio bravo. Que eu falei assim, ó, a gente está mais para Moisés do que para Jesus. E todo mundo se sente meio ofendido quando a gente fala que está mais para Moisés, que é o olho por olho e o dente por dente. Porque Moisés era pesado. Ele fazia as leis acontecerem. Ele vinha firme. E Jesus não. Jesus já era amorosidade, né? Já era aquele olhar no sentido assim, vamos sentar, vamos conversar, vamos respirar. Já era diferente, já trazia isso. Mas a gente está anos-luz desse Jesus. A gente ainda está em Moisés. Não tem o meio termo, não tem o meio termo entre Moisés e Jesus. Quem poderia ser essa Existe o meio pessoa? termo. Existe o meio termo, mas o meio termo somos nós que temos que fazer. Essa é Então, a eu não nossa estou nem a Moisés reforma. nem a Jesus, eu acho que eu estou no Essa meio reforma. termo. É isso aí. Essa é a E a nossa gente não reforma. muda da noite para o dia, isso vai Uhum. no dia a dia, tem que estar nessa É, observação, porque antes a nessa. gente nem percebia, né? Agora a gente Agora a sabe, gente nem percebia, agora a gente tem percebe. conhecimento. Às vezes fica, né? Percebe e continua, É. mas a gente já tem um pouco desse conhecimento. Antigamente, não. A gente achava que era isso mesmo. Não, eu sou eu e pronto, acabou. Tem Não maior é? orgulho do que eu Eu me sou. basto, eu me bastava, olha isso, olha o orgulho, a prepotência da criatura, eu me bastava, não preciso de ninguém. Cansei de repetir isso muitas vezes na Então, minha vida. aí onde que você fala, né? A sua defesa, olha como você se defende, né? Você se defende. Aí você fala assim, você está se defendendo de quem? Quem? De nós mesmos. E a gente mesmo, isso que eu ia falar, né? A gente se defende da gente, né? Eu não acho que era Porque só de aí mim o. mesma, né? Eu acho que era do todo mesmo, do conjunto. Como eu era uma pessoa sozinha, eu me via sozinha. Eu tinha a minha família, mas cada um tinha a sua vida. E eu era sozinha para lutar para mim e para o meu filho. Então, como as coisas não davam certo e eu vivia atropelada naquele mundo de, meu Deus, de loucura que eu vivia, insana, eu era a minha defesa. Eu me basto, não preciso de ninguém, entendeu? Eu que ia à luta, eu que fazia, acontecia. Era assim. E aí é onde a gente fala assim, qual é a opção que você tinha escolhido? Mas não era só você. A maior parte de nós fizemos a opção do quê? De vivermos infelizes, de termos a solidão ao nosso redor. Porque a gente não cedia naquilo que poderia nos ajudar. Não, mas era aquilo, né? Eu até tentava, mas era aqueles atropelos, entendeu? Como eu vibrava numa coisa ruim na minha vida, eu só encontrava o quê? Pessoas ruins na minha vida. Então era um tropeço atrás do outro. Então eu estava cansada de sofrer. Então estava naquela já de autodefesa mesmo, entendeu? Não só em relação a mim, eu acho que eu me fechei para tudo. Então foi Mas isso. assim, quem está aqui nesse grupo, né, agora, que não fez isso durante essa encarnação? Quem não tomou Então, essa decisão durante anos, né? Eu estava falando, né, assim, para a gente encerrar o estudo, né? Eu falei assim, eu comprei lá a garrafinha lá da Docinho, né? Eu falei assim, eu tenho duas camisetas, né? Uma das meninas, das três, as meninas poderosas,
E tem a da docinho. E aí eu tava falando pra minha irmã assim, minha irmã levanta e vai ficar comigo de manhã, né? Vai pra minha cama. E aí eu falei assim, vou assumir a persona. E aí eu falei assim, ah é? É na pancada? Agora... E aí eu fui no banheiro e falei assim, eu mesma conversando comigo, né? Eu falei assim, pra que eu vou fazer isso? Me explique. Quem colocou o apelido? Quem fez? Foi problema, eu falei, responda por isso. Eu falei assim, eu não tenho nada que ver por isso. Eu falei assim, eu não sou assim. Eu nunca fui de dar, brigar. Eu não sei brigar, eu choro. Você entendeu? Assim, eu era mais fácil de brigar pela equipe. Por mim, não. Mas se eu tiver que defender a equipe, se eu tivesse que defender o Sérgio, se eu tivesse que defender o Gabriel, aí, assim, eu era meia pesada. Mas, se não, era no choro, sabe? Era no choro. E aí eu falei assim, a pessoa não tá nem aí, não sabe nem que se deu bom dia, boa tarde, e eu tô aqui, falei assim, aí eu vou curtir minha garrafinha, assim, minhas meninas super poderosas, porque eu sou moreninha mesmo, entendeu? Aí eu já fui desvirtuando para outro lugar. Você entendeu? Porque eu sou essa pessoa, eu sou aquela que vou te ofender, vou te magoar, vou falar um monte de coisa porque você tem que me ouvir. Não, eu não sou assim. Eu não vou dizer que eu não falo, né? Mas eu falei assim, a todas as vezes que eu tentei falar foi no sentido de tentar alertar, no sentido, desse sentido mesmo, né? Vamos tentar crescer, porque eu tô tentando crescer também, né? E aí você fica, mas aí você se perde em você mesmo, é onde que a gente fala, a gente se perde no orgulho, na vaidade, porque o outro fala, deixa o outro, deixa. Falou, olha o que ele me disse, né? Ou olhou não sei que jeito, ou né? Fingiu que não me viu. E aí, assim, a língua não tem osso, Né? cada um tem o direito de falar o que bem entende. E aí, assim, eu posso falar por mim. Eu estou numa divisão. Conheço Jesus, mas eu gostaria de estar mais ao lado dele e não tanto ao lado de Moisés, no olho por olho, dente por dente. Porque batalhar, isso daí eu sei muito bem. Mas eu falei assim, isso não me faz bem mais, eu não quero mais isso. Eu quero estar mais leve, eu quero estar mais feliz, eu quero estar com a alegria e com a leveza. Eu escolho a leveza, entendeu? Eu não quero mais estar ali na ponta da faca, né? Não. Onde paramos? Neuzinha já está aqui, nervosita. Não estou perguntando, que eu não sei. Nós paramos. Seria oportuno Seria oportuno. se Seria oportuno Isso, se procurasse conhecer o Achei. trabalho para conhecer o verificar, trabalho. Isso, né, isso. as verificações, as condições agradáveis em que são realizados.